energia de regiões de alta temperatura para regiões de baixa temperatura. Então, isso daqui, condutividade térmica, vai estar relacionada lá com o nosso tipo de ligação, né, que o material exibe, por exemplo. Então, por isso que os materiais metálicos, eles vão ter aí uma condutividade térmica muito mais alta do que um material cerâmico, né? Então, quando a gente fala em condutividade térmica, por exemplo, para os metais, ela é feita por elétrons, né? Então, imaginando a ligação, né, a ligação dos materiais metálicos, ela apresenta aquela característica lá do mar de elétrons, né? Então, você tem, digamos assim, muitos transportadores de energia, né? Então, por isso a condutividade ela se dá de uma forma muito mais rápida, né, do que para o material cerâmico. Então, no material cerâmico, digamos assim, os elétrons eles não estão livres, né? Então, como a gente sabe, então a cerâmica ela forma íons, né? Então, o fato de serem formados íons indicam que os átomos, os elétrons, eles estariam ligados, né? Ali naquela posição, eles não poderiam andar livremente na estrutura, como é o caso aí no material metálico, justamente em função do tipo de ligação que existe nesses materiais. Da mesma forma, para um material polimérico, a gente tem que a condutividade térmica deles é baixa também, né, em relação ao material metálico, em função dele não ter justamente os elétrons livres, né, para promover a condução térmica de uma maneira mais eficiente né, do que aí comparado com um material metálico. Então, aqui a gente fecharia nossas propriedades térmicas. Só lembrando aqui que eu abordei dentro do conteúdo de materiais poliméricos, porém todas essas propriedades que a gente discutiu aqui, condutividade, coeficiente de dilatação, capacidade calorífica, eles valem também para os outros tipos de materiais. São propriedades dos materiais, não somente de polímeros. Então, resistência ao choque térmico. O que é o choque térmico? É você tirar o material, digamos assim, de uma temperatura relativamente alta e submeter ele a um gradiente de temperatura muito grande. Então, você vai variar a temperatura em digamos assim, um ΔT muito grande e isso vai causar o surgimento de tensões no material. Então, tensões em função do quê? Então, a superfície que está trocando calor, ela vai estar muito mais fria do que a superfície que não está trocando calor. Então, isso vai gerar um gradiente térmico muito grande que vai originar tensões aí internamente no material. E com isso, o material pode vir a se romper, né? Então, existe aqui uma propriedade chamada de resistência ao choque térmico, que avalia justamente o quanto o material é eficiente em resistir a esse tipo de choque por temperatura, né? Então, como eu falei para vocês lá no começo, então essa é uma propriedade então mais interessante aqui para materiais cerâmicos, né? Então você não vê, não é muito comum você ter é, fratura por choque térmico em polímeros, nem mesmo em materiais metálicos, somente aqui nos materiais cerâmicos. Tá. Então, agora a gente vai entrar na parte aí do comportamento térmico de polímeros. Então, basicamente o que a gente vai tratar. Então, a gente vai tratar a respeito das transições térmicas relacionadas aí ao material polimérico. Essas transições ocorrem em função da temperatura. Então, o que a temperatura vai variar no nosso material polimérico? Ele vai, digamos assim, tornar a mobilidade maior do que no estado original, digamos assim. Considerando que eu pegue um determinado material polimérico, sei lá, o plástico dessa caneta aqui, por exemplo. Então, eu vou aquecer esse material e como ele é um termoplástico, né, então um material que
com o aquecimento ele diminui a viscosidade, então ele vai se tornar mais maleável, né? Então, o que eu fiz? Dando temperatura, né? Fornecendo energia na forma de temperatura. Então, eu aumentei a mobilidade aqui das cadeias poliméricas, né? Então, a mobilidade da cadeia polimérica, ela vai determinar, digamos assim, o quão frágil ou maleável vai ser o nosso material polimérico. Então, existem alguns artifícios, né, que a gente pode utilizar aí em termos de materiais que podem deixar, né, fazer o mesmo, digamos assim, o mesmo efeito da temperatura para o material. Então, por exemplo, um material que é assim, existe ele na forma rígida, na forma flexível, na forma semi-rígida, então é o PVC. Então, existe, por exemplo, aqui eu coloquei esses exemplos, né? Então, aqui você tem aqueles tubos que são utilizados aí no sistema de aquecimento residencial, né? Então, esses tubos, eles são bem rígidos. Então, são tubos rígidos e são feitos de PVC. Então, ele é rígido e ele não é transparente, né? Então, tem essa cor branca aqui, mas é em função de um pigmento. Então, você pode ter então um PVC na forma rígida, né? Então você tem um PVC com baixa mobilidade. Ou você pode ter, então existem várias mangueiras que também são feitas com PVC. Então existe também o PVC na forma flexível. E da mesma forma existe aqui esses filmes que são usados aí bastante na construção civil aí para fazer isolamento de estruturas que vão ficar aí enterradas, né? Então, eles também são feitos aí de PVC. Então, a forma como o material polimérico vai se apresentar para o uso, ela depende também da temperatura, né? Como a gente vai ver aqui, porém ela também está relacionada com o que tem na composição do material. Então, por exemplo, aditivos podem ser adicionados para você mudar o comportamento do material em função também aí, digamos assim, ele vai trabalhar em cima aí das propriedades térmicas e vai fazer o material exibir comportamentos diferentes. Então, só aqui a parte de mobilidade que a gente vai ver, ela está primeiramente relacionada com temperatura. Eu vou fazer outra aula aí a respeito dos aditivos, né? Então, hoje a gente vai ver como a temperatura aí vai, digamos assim, afetar a mobilidade das cadeias, né? E vai tornar o nosso material, né, com um comportamento, pode tornar ele com um comportamento duro ou com aí uma maior mobilidade, né? Tornando ele mais aí flexível, né? Então, aqui eu coloquei alguns textos para vocês darem uma lida. Então, em alguns slides eu vou passar assim, mas que é para vocês lerem depois. Né? É justamente aí um texto relacionado ao conteúdo que é mais vantajoso que vocês leiam depois para fazer alguma anotação, responder alguma pergunta que venha a precisar. Então, em relação ao efeito da temperatura nos materiais poliméricos, né? Então, basicamente, a gente observa três temperaturas importantes, né, em relação ao comportamento deles no aquecimento ou resfriamento, né? Então, que seriam as temperaturas de transição vítrea, a temperatura de fusão cristalina e a cristalização. Então, são três temperaturas. Então, temperatura de transição vítrea, temperatura de fusão cristalina e a temperatura de cristalização do polímero. Em relação a essas propriedades aqui, a transição vítrea, ela está relacionada com o quê? Então, a gente viu lá que os materiais poliméricos, eles podem ser amorfos, né? Então, quando ele é amorfo, ele não tem uma estrutura organizada, né? Ele pode ser semicristalino, né? Então, ele apresenta uma parcela da sua estrutura organizada e a outra, digamos assim, continua sendo amorfa, né? Então, como
a gente viu na aula passada, naqueles desenhos lá que você tinha que algumas regiões na massa do polímero, né, se tornavam organizadas, né? Então, nesse caso, a gente teria os materiais semicristalinos. Então, a transição vítrea, ela está relacionada justamente com a parcela amorfa, né? Então, a parcela do polímero que não apresenta organização molecular. A fusão, ela vai estar justamente aqui, como o próprio nome sugere, relacionada com a parte cristalina do nosso polímero, né? E a cristalização eu vou explicar para vocês lá no final, que eu acho que é mais fácil. Então, da mesma forma que um texto para vocês darem uma lida em relação a TG, em relação a TM, né, que seria a nossa temperatura de fusão cristalina. Então, o G vem lá do glass, né, glass transition. Então, você teria que é do inglês, mas eu coloquei o TG porque assim, as fichas técnicas de produto, normalmente aí para polímeros, elas trazem essa abreviação aqui. Alguns livros em português, normalmente os mais ruins, eles trazem essa abreviação aqui de TV, que é temperatura de transição vítrea. Então, mas o mais comum, o mais convencional, e o que vocês vão encontrar se for precisar comprar algum material polimérico, vai ser essa abreviação de TG aqui. Temperatura de fusão cristalina, né, representada pelo TM, né, o M vem lá do melt, que seria da fusão, né, ou amolecimento aí do polímero. Então, a TM, como eu falei lá no começo, está relacionada com a nossa fase cristalina aqui do material polimérico. Então, TG relacionado à fase amorfa, né, sem organização, TM relacionado à fase cristalina, que apresenta organização. E a temperatura de cristalização, ela vem aí, eu vou explicar ela depois, que eu acho que é mais fácil. Tá. Então, aqui a gente tem um gráfico que ele mostra para a gente qual seria o comportamento aqui do volume específico do material polimérico em função da temperatura. Então, esse volume específico, em alguns livros, ele é substituído aqui pela viscosidade. Então, que pode ter em alguns livros que vocês encontrem como viscosidade, que é aquele N chamado eta, que é tipo um N, assim, com a perninha mais comprida aqui. Mas a representação mais adequada, né, digamos assim, é em função do volume específico do material. Então, o que acontece? Então, aqui, no sentido aqui para a direita, a gente aumenta a temperatura, para cá a gente está reduzindo a temperatura. Então, vamos imaginar que a gente está partindo aqui do polímero no estado líquido, né? Então, ele está no estado líquido aqui em cima. Então, a gente está resfriando ele. Então, o que acontece? Então, aqui, por mais que essa digitalização não tenha ficado tão boa, mas não é para ser uma curva, tá? Então, você vai ter esse comportamento aqui, então o volume específico vai diminuindo. Então, o que você tem que imaginar? Então, um líquido, né, você, ao resfriar ele vai se tornar cada vez mais sólido, né? Então, você tem que o líquido ocupa um volume maior do que o sólido, né? Pensando aí em termos lá da dilatação volumétrica, por exemplo. Então, aquela assimetria da curva de dilatação, né, explica justamente aí a nossa... Só voltar para cá. Explica aí justamente essa variação de volume aqui. Então, aumentando a temperatura, o volume aumenta lá em função justamente da simetria que eu mostrei para vocês na curva de energia potencial de ligação. Então, voltando para cá, a gente está diminuindo a temperatura, o volume do material ele vai diminuindo, então lembra lá da curva de energia potencial de ligação, então os átomos eles estão se tornando mais próximos, né? Aí, em um determinado ponto
ponto esse chamado de temperatura de transição vítrea, que é o TG, você tem uma variação muito grande, digamos assim, de volume, né? Então, isso gera o quê? Gera uma mudança aqui, né, na inclinação dessa reta. Então, como a gente pode ver, essa reta aqui, ela tem uma inclinação bem diferente dessa reta aqui, né? Então, ela se encontra em um ponto, e esse ponto é a transição vítrea. Então, esse comportamento aqui seria para um polímero amorfo. O que seria um polímero amorfo? Aquele que não apresenta cristalinidade, não apresenta uma estrutura cristalina, não tem organização molecular, no caso do polímero, né? Então, comportamento de um polímero amorfo apenas apresenta a transição vítrea. Então, a transição vítrea é um ponto onde você tem uma variação nessa curva aqui de resfriamento, né, tem uma variação no volume específico que é mais significativa, né? Então, continuando aqui, polímero semicristalino. Então, o polímero semicristalino quer dizer que o quê? Ele apresenta uma determinada parcela da sua composição, digamos assim, do seu volume, apresenta uma organização, né, atômica. Então, ele apresenta uma parte de cristalinidade. Então, o que vai acontecer? Aqui, imaginando a mesma situação, a gente está partindo lá do estado líquido, resfriando esse material. Então, a gente vai resfriando, em um determinado ponto ocorre essa queda abrupta aqui, ó. Então, você tem uma queda bem grande no volume específico. O que aconteceu nesse ponto aqui? Então, o material que, digamos assim, a parcela cristalina desse material, ela se tornou sólida e, digamos assim, se organizou. Então, com a organização, né, imaginando lá, quando a gente pega um monte de fio, por exemplo, se tiver um novelo de fio todo desorganizado, ele ocupa um volume muito maior. Agora, se você organizar ele, dobrar bem certinho, o que acontece? O volume dele fica bem menor. Então, é mais ou menos essa ideia aí. Então, você teria que o material chega numa temperatura, nessa temperatura aqui, as cadeias se organizaram. Então, o volume diminuiu significativamente, né? Então, essa variação de volume está relacionada com o quê? A temperatura da parte cristalina. A temperatura de fusão cristalina é essa temperatura onde ocorre justamente essa variação significativa no volume específico. Então, esse decréscimo, né? Aí, continuando nosso esfriamento aqui. Então, da mesma forma lá como a gente viu no polímero amorfo, existe um momento, né, um determinado ponto onde muda a inclinação aqui dessa nossa curva de variação do volume específico. Então, o ponto onde acontece essa variação é referente justamente à nossa temperatura de transição vítrea. Então, essa primeira temperatura relacionada com o quê? Com a parcela cristalina do nosso polímero semicristalino. Essa parcela aqui, essa mudança nessa inclinação, relacionada com a temperatura de transição vítrea, que está relacionado com a parcela que é amorfa do nosso material polimérico. Tranquilo? Então, imaginando que a gente tivesse um polímero aí 100% cristalino, né? Então, o que aconteceria de diferente? Então, vocês iriam verificar que, né, partindo novamente lá do estado líquido, resfriando o material. Então, em uma determinada temperatura, ocorre, né, uma variação grande no volume específico. Essa temperatura é chamada aqui de temperatura de fusão cristalina. Então, ela está relacionada com a temperatura na qual o material lá que corresponde à parcela cristalina do nosso polímero, ele se organizou, digamos assim. Então, essa temperatura, né, vai ocorrer daí essa variação grande do volume específico justamente em função da organização atômica das cadeias, né, dentro do nosso material polimérico. Tranquilo? Ficaram com alguma dúvida em relação ali aos gráficos? Sim, não?
Beleza. Então, existem alguns fatores, né, que são relacionados aí à estrutura do material polimérico que eles vão influenciar nos valores da temperatura de transição vítrea e na temperatura de fusão cristalina. Então, os principais fatores que exercem influência nessas duas propriedades aí do material. Então, seriam a simetria da cadeia, a rigidez barra flexibilidade da cadeia principal, a polaridade na cadeia principal, os grupos laterais, né, em relação aos grupos laterais, a gente teria a relação de volume e comprimento desses grupos laterais, e, por fim, a nossa massa molar. Então, existem outros fatores ainda que podem exercer influência aí nas temperaturas de transição vítrea e temperatura de fusão cristalina. Então, existem outros fatores, mas esses aqui são os principais aí, é os que eu vou mostrar para vocês como que eles funcionam. Então, em relação à simetria, então, essa simetria aqui, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com os grupos laterais da nossa cadeia principal. Então, imaginando que existe uma cadeia principal, quanto mais simétrica ela for, maior vai ser a diferença entre a nossa TG e a TM para esse material. Então, quanto maior a simetria, mais diferentes serão os valores de TM e TG. Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Então, a relação entre o TG e a TM, ela vai ser, né, vai dar um valor menor, porque elas estão mais distantes uma das outras, né? Então, no caso de um polímero mais simétrico aqui, então você tem que o valor dessa relação vai ser menor. E para um polímero que é assimétrico, né, em relação à distribuição na cadeia dos grupos laterais, né? Então, quanto, digamos assim, mais assimétrico, essa diferença aqui vai ser menor. Então, por isso, esse valor aqui ele vai dar maior. Tá. Próximo fator que influencia: a rigidez ou flexibilidade da cadeia principal. Alguém dá um chute como isso pode fazer variar a nossa temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão? Então, vocês têm que participar também, senão o negócio fica chato. Isso aí eu falo 2 horas aí. Começar a dar as aulinhas de. Isso aí, ó. Ele vai precisar de mais energia. Então, ó, a presença de grupos rígidos, né, que vão deixar a nossa cadeia principal mais rígida, ele tende a justamente aumentar a TG e a TM, né? Então, você vai, como o Antônio mesmo falou, vai precisar de mais energia, né? Fornecer mais energia para que ocorra, né, a fusão ou a TG seja alcançada aí para um material com um grupo que enrijece a cadeia principal. Um exemplo que eu coloquei aqui seria, ó, aqui a gente tem o polietileno, então essa seria a cadeia do polietileno, basicamente, né, o mero, né? Então, a temperatura de transição vítrea dele é em torno de menos 100 graus Celsius. Então, o que quer dizer? Então, ó, na temperatura ambiente, a gente estaria, né, acima já da temperatura de transição vítrea do nosso material polimérico aqui, polietileno. Então, por isso que o polietileno ele não apresenta lá um comportamento de um vidro, né? Então, a transição vítrea é justamente aonde você, abaixo dela, você teria que o material apresentaria um comportamento aí, digamos assim, frágil, né? Então, ele não teria nenhuma flexibilidade. Então, a gente tem que, para o polietileno, a gente está, né, acima da temperatura de transição vítrea dele em condições normais, né? Então, para esse polímero, a temperatura de fusão cristalina dele, então ele é um polímero semicristalino, né? Então ele tem TG e tem ATM. Então, para esse polímero, a ATM dele estaria em torno de 135 graus Celsius. Aqui, para um mero de, né, polietileno,
perfenileno, aqui, ó, tem esse grupo fenil aqui no meio da unidade mero. Então, ele vai gerar um polímero, né, uma cadeia polimérica que é muito mais rígida do que o polietileno convencional. Então, esse polímero aqui, ele já apresenta lá uma temperatura de fusão cristalina em torno aí de é, 380 graus Celsius. Então, ela é muito maior do que uma temperatura aí para o polietileno, que apresenta uma estrutura aí bem mais simples, né? E menos rígida, né? Então, quanto mais rígida for a cadeia polimérica, maior vai ser aí as temperaturas de transição dela, né? Então, seja a transição vítrea ou a fusão cristalina. Em relação à polaridade, vai lá, quem que dá um chute aí? Se ninguém falar, eu vou começar a perguntar só para ver se vocês estão aí, hein? Isso, a polaridade vai estar relacionada assim, ó. Então, os polímeros, eles podem apresentar, né, grupos laterais, né? Então, esses grupos laterais, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, digamos que nessa cadeia aqui a gente tivesse, nessa cadeia aqui, ó, tivesse um grupo aqui para o lado, nesse carbono aqui. Então, esse grupo lateral, ele pode ser, por exemplo, um cloro, né? Então, o cloro, ele é um elemento altamente eletronegativo, né? Então, ele vai gerar uma cadeia com uma polaridade. Então, a presença de grupos polares, eles vão tornar aí as cadeias poliméricas mais fortemente ligadas entre si. Então, se você imaginar que você tem uma carga, né? Então, digamos assim, essa carga ela vai em algum ponto achar alguma coisa para ela atrair. Então, dessa forma, as cadeias elas acabam se tornando mais compactadas, né? Então, a presença de polaridade na cadeia principal, normalmente ela vai aumentar os valores de Tg e Tm para o material. Então, você tem a presença de polaridade, está relacionada com a presença de grupos polares, né, que pode ser um cloro ou algum outro grupo que venha a ser inserido no polímero, e isso vai gerar um aumento aí nas temperaturas de transição vítrea e temperatura de fusão cristalina, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Então, a gente tem aqui, ó, todos eles apresentam grupos laterais, né? E a polaridade ela aumenta nesse sentido aqui. Então, quanto maior a polaridade, maiores serão os valores aí da Tg e da Tm do material. Então, nesse sentido, você aumentaria aí a polaridade do material. Polaridade, grupos laterais. Então, em relação aos grupos laterais, a gente tem dois efeitos. Primeiro, vai ser em relação ao volume desse grupo lateral. Então, quanto maior aí o grupo lateral, quando eu falo em grupo lateral, eu estou falando justamente numa, digamos assim, num grupo que estaria ligado nessa posição aqui. Digamos que, por exemplo, aqui a gente tem um oxigênio. Então, se a gente trocar esse oxigênio por um grupo desse tipo aqui, com um benzeno, né? Então, você teria um grupo bem mais volumoso do que um único oxigênio. Então, a presença de grupos laterais volumosos, eles vão servir como uma espécie de ancoramento para a cadeia, né? Então, se imagina que a cadeia vai ter uma âncora, né? E isso vai, né, como consequência também aumentar aqui a Tg e a Tm do material polimérico. Então, Tg e Tm, em relação ao volume do grupo lateral, elas tendem a aumentar quanto maior for, né, esse grupo lateral. Em relação ao comprimento, pode falar. Pode ser.
Em relação à rigidez, assim, o que que vai acontecer? Existe um certo limite para isso também, né? Então, imaginando que você tenha mais grupos laterais, você vai também diminuindo, assim, a aumentando, né? Aumentando a distância entre as cadeias, né? Então, imagine que você tem um grupo lateral pequeno, né? Se você vai aumentando ou o tamanho ou a quantidade dos grupos laterais, as cadeias elas tendem a ficar mais distantes. E isso gera normalmente aí uma redução na rigidez final do material. Porém, se for dosado da forma adequada, né, o comportamento seria de aumentar a rigidez, porque você vai gerar um ancoramento. Só que existe, digamos assim, um limite para isso, né? Então, a partir de um determinado limite, não vai mais aumentar, né? Vai diminuir porque você vai ter tanto grupo lateral que as cadeias vão se tornar muito longe uma da outra e isso não vai ser o ancoramento, não vai funcionar, digamos assim. Não sei se deu para entender ou só compliquei mais. Isso, tem um limite, isso, certo. Tem um limite superior e a partir de então ele vai diminuindo a rigidez em função da quantidade de grupos laterais. Tá. Próximo efeito, ainda em relação aos grupos laterais. Então, outro efeito é em relação ao comprimento, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, que dá para vocês verem bem claramente, ó. Então, aqui a gente estaria aumentando o tamanho do grupo lateral, né? Propileno, buteno. Então, aqui a gente está aumentando o número de carbonos aqui, ó, no nosso grupo lateral. Então, à medida que eu aumento, vocês veem aqui que existe uma redução na temperatura de fusão cristalina, né? Então, você vai causar justamente aquele efeito de deixar mais longe as cadeias e isso torna mais fácil acontecer, digamos assim, a fusão do material. Tá. Próximo fator que influencia, então, seria a massa molar. Então, em relação à massa molar, então aqui a gente tem um gráfico que mostra que o aumento da massa molar, né, é em função da TG. Então, aumentando-se a massa molar, a gente observa que existe, né, um gradual aumento aqui na nossa temperatura de transição vítrea. Porém, existe aí um limite superior, né? Sempre para qualquer propriedade você vai ter aí um determinado limite para ela. Ela não tem como você aumentar ela infinitamente, né? Então, é chamado da massa é, numérica média infinita, né? Que seria imaginando que você teria uma única cadeia, né? Então, seria é, essa ideia desse a massa numérica média infinita aqui, ó, que está indicada aqui em cima. Seria o limite superior aí para o aumento da TG em função da massa molar. Então, o aumento da massa molar vai resultar no aumento da TG ou da TM. Isso porque, imaginando em termos de quantidade de energia, né? Então, você tem uma cadeia menor, você, digamos assim, para ela vibrar na quantidade suficiente para atingir lá a fusão, vai ser uma quantidade menor de energia, né? Se a cadeia for muito maior, né? Então, a quantidade de energia que você vai precisar fornecer para ela é cada vez maior, né? Então, por isso, esse comportamento crescente até o limite de você ter lá a massa de uma única, digamos assim, cadeia infinita, né? Então, essa seria a ideia aí em função da massa molar. Tranquilo? Então, como que é medido essas propriedades, né, essas transições térmicas aí do material polimérico? Então, existe uma análise de laboratório que é chamada de calorimetria exploratória diferencial. Então, a sigla mais utilizada, ela vem lá do inglês, né? Então, essa aqui é chamada de DSC. Então, quando vocês verem algum artigo, algum trabalho, alguma coisa assim relacionada a DSC, é essa análise aqui que a gente vai discutir, que é destinada aí
a encontrar, por exemplo, as transições térmicas dos materiais poliméricos. Então, o equipamento que faz essa análise é esse daqui. Então, esse daqui, por coincidência, é o equipamento que eu uso na UEPG. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma amostra de referência e a amostra que você vai medir aí as transições térmicas dela. Então, o que ele vai verificar? Então, ele verifica o sinal em função da variação de temperatura, né? Digamos assim, ele sabe a curva dessa amostra aqui e ele vai descontar essa variação e vai atribuir essa variação a essa amostra aqui. Então, essa é a ideia por trás do funcionamento aí, mais ou menos, desse equipamento. Então, a amostra, ela é colocada dentro de uma panelinha, então parece tipo um marmitex, assim, de uns 5 milímetros, então é bem pequenininho, e a quantidade de amostra, assim, é praticamente insignificante, é tipo 10 miligramas no máximo, segundo a norma, né? Então, você coloca um nada dentro de material e vai fazer um ciclo térmico, né? Então, você vai aquecer esse material numa temperatura, até uma temperatura, né? Numa taxa controlada, vai manter nessa temperatura limite superior a um determinado tempo e depois vai resfriar esse material. Esse daqui seria o comportamento exibido, né, por um material polimérico convencional. Então, aqui seria o fluxo de calor. Então, quando a gente tem um pico para baixo, ele está sendo um pico endotérmico, ou seja, ele está absorvendo temperatura, né, ou absorvendo calor. E quando você tem um pico aí para cima, ele estaria liberando calor, o processo que está sendo medido, né? Então, o que o material vai responder, né, em função do fluxo de calor. Então, eu estou aquecendo o material primeiro. Então, primeiro sinal que ele dá estaria aqui nessa transição aqui mostrada nessa região da curva, né? Então, essa região aqui, essa transição estaria relacionada à temperatura de transição vítrea, né, do material. Então, aqui a temperatura no meio é chamada de temperatura de transição vítrea, ela é dada como a temperatura média nesse ponto aqui. Continuando com o ensaio, vocês teriam aqui a variação de temperatura mais significativa, né, que seria relacionada aqui com a porção cristalina, que a temperatura média vai ser justamente a temperatura de fusão cristalina. Então, a partir daqui, a gente já estaria com o material sendo resfriado. Então, no resfriamento, o que vai acontecer? O material, ele vai, digamos assim, vai formar os cristais, né? Então, quando ele formar os cristais, ele vai liberar energia, e essa liberação de energia é justamente lá a temperatura de cristalização. Então, é a temperatura na qual se formou a porção cristalina do nosso material polimérico durante o resfriamento. Uhum. É uma reação de polimerização aquela lá. Só que daí, cara, eu nunca, sinceramente, nunca olhei qual que é o esquema de reação daquilo lá, mas é reformação de um polímero, né? Seria, é, digamos assim, uma reação extrema, né? Você já viu aquela espuma de colocar caixão de porta?
tem tipo um sprayzinho assim que você coloca ele expande de um jeito que eu acho que é mais ou menos essa ideia. É, da mesma forma, provavelmente, assim, o meu chute seria a formação de algum poliuretano, assim. É um, é um polímero expandido, né? Então, quando você põe algum gás nele, ele expande, assim, muito e isso pode gerar aquele tipo de reação, assim. Provavelmente até seja alguma coisa relacionada a algum poliuretano, aquilo lá. Tá. Aqui, voltando para o gráfico, é, até que parte que eu passei? Até que parte que vocês conseguiram acompanhar aí? Ó, tá. Então eu vou dar uma revisada aqui, ó. Então, primeira coisa, temperatura de essa faixa de temperatura aqui, ó, essa primeira curvinha aqui. Então, você tem uma faixa na qual ela acontece. Então, a temperatura de transição vítrea, a temperatura de fusão cristalina e a temperatura de cristalização são temperaturas, né, que são transições que ocorrem em uma faixa de temperaturas, né? O que a gente apresenta seria justamente como temperatura média, né? Então, ela estaria relacionada a um valor médio que é feito à medida que, digamos, essa temperatura de início, essa temperatura de final, você soma as duas, divide por 2 e você vai ter a transição vítrea, nesse caso, como a temperatura média. Então, primeira transição seria um deslocamento na linha de base. Então, essa linha aqui, ó, então essa linha, digamos assim, referente aqui praticamente uma linha horizontal, né? Esse deslocamento é chamado de deslocamento na linha de base, né? Então, a linha de base que estava aqui foi deslocada para essa posição aqui, ó. Então, o primeiro deslocamento da linha de base relaciona-se com a fusão da porção amorfa, né? Na verdade, não é fusão, é que você está dando mobilidade para a fase amorfa, né? Então, isso estaria relacionado com a transição vítrea, que é nessa faixa de temperaturas aqui. O valor que a gente conhece como temperatura de transição vítrea é um valor médio, que seria o ponto central nessa faixa aqui. Próxima transição, né? Então, imaginando aqui, existe um ciclo de aquecimento, né? Então, você estaria, em função da temperatura, aquecendo esse material. Em uma determinada temperatura, durante o aquecimento, vai acontecer esse fenômeno aqui. Então, ele é endotérmico por quê? Então, imaginando lá que o material, ele, para, digamos assim, fundir, ele precisa absorver calor, né? Então, ele precisa de temperatura. Então, o fluxo aqui, né, o fluxo de calor, ele dá negativo, né? Ó, então, ele dá um deslocamento para baixo, portanto, é uma reação do tipo endotérmica, né? Então, a fusão, ela é uma transição endotérmica, né? Então, você tem que ela precisa absorver calor para ela acontecer. Então, digamos assim, e o fato dela absorver calor, ela vai ser, esse calor vai ser destinado justamente a você deixar a porção cristalina livre, né? Digamos assim, você vai vencer as energias que, digamos assim, deixam a porção cristalina organizada, né? Você vai vencer essas energias e deixar as moléculas, digamos assim, mais distantes umas das outras, né? Então, você vai remover, de certa forma, a porção cristalina do material polimérico. Então, aqui deu mobilidade para a fase amorfa, aqui deu mobilidade para a fase cristalina. Então, aí, digamos aqui, você teria essa faixa de temperaturas aqui, ó, desde o começo, né, aqui. Então, você traça aqui aonde vai tocar a linha de base, né? Então, você teria esses dois pontos como, né, começo, né, da nossa fusão e final da fusão. A temperatura média vai estar relacionada ao ponto médio justamente
desse pico aqui endotérmico relacionado a você dar mobilidade para as cadeias poliméricas que estão na fase cristalina. Durante o resfriamento, o que vai acontecer? Durante o resfriamento vai acontecer que o material, essa fase cristalina, né? Então vai acontecer o processo ao contrário, né? Então a fase cristalina, ela vai precisar então liberar energia para ela voltar para aquele estado organizado dela. Então ela vai liberar essa energia voltando a não ter mobilidade, digamos assim. Ela vai recuperar, digamos, a rigidez dela. Então, aqui, então, você estaria durante o resfriamento do material, já estaria resfriando, né, esse material polimérico na análise, e você, nesse pico aqui, seria justamente a formação da porção cristalina do material. Então, portanto, o material vai precisar liberar calor, né? Então, é uma reação aqui exotérmica, né? Liberou calor e formou aqui a região cristalina novamente no material. Outra coisa que é medida em função desse gráfico aqui. Por exemplo, essa área que está grifada aqui, ó, é justamente digamos assim, uma medida, né, que pode ser utilizada para se calcular a cristalinidade do polímero, né? Então, uma vez que esse pico aqui está relacionado com a fusão da porção cristalina, então ele pode ser utilizado para calcular o quão cristalino é o material polimérico. Então, quando vocês, por exemplo, veem um polímero lá e dizem na ficha dele que ele apresenta, sei lá, 50% de cristalinidade. Então, quer dizer que foi feita uma análise desse tipo aqui e essa região aqui foi calculada e 50% do polímero é dito como cristalino e 50% aqui estaria nessa região amorfa. Então, esse gráfico aqui, ó, o único defeito dele seria a falta aqui, né, da segunda parte, né, que seria a parte da fusão da transição vítrea, né? Então, que seria um processo justamente ao contrário do que é observado aqui, né? Então, começaria de baixo e terminaria aqui em cima, né? Voltando ao estado inicial dele aqui, é, como aqui no começo, né? Então, o que a gente observou aqui um ciclo de aquecimento, né? Então, material aquecido, primeira transição, transição vítrea. Segunda transição, transição de temperatura de transição de fusão cristalina, né? Então, a gente teria a fusão da parte cristalina. Então, aqui mobilidade dada à parte amorfa, aqui mobilidade é dada à parte cristalina. No resfriamento, a parte cristalina volta a formar a região organizada, né? Então, ela libera calor, formando novamente as regiões cristalinas, e depois você teria a formação novamente da transição vítrea. Oi. Então, ó, o que acontece normalmente aqui é que o equipamento, digamos assim, essa área aqui, ela está muito relacionada com o processamento que o material teve, né? Então, se você fizer 2 ciclos nesse equipamento aqui, essas áreas aqui, elas dão diferentes, né? Então, a primeira área vai estar relacionada com o processamento que veio o material. A segunda área vai estar relacionada ali com o resfriamento e o aquecimento feitos aqui nesse equipamento. Então, assim, a cristalinidade do material em si, ela está muito relacionada com o processamento. Então, você pode aquecer mais de uma vez esse material e dar diferentes tamanhos nesse pico. Porém, o pico de cristalização, né, ele vai estar normalmente relacionado com esse primeiro pico. Então, esse pico vai estar relacionado com essa cristalinidade aqui, né, digamos assim.
ele não é exatamente um espelho um do outro, né? Porque, como eu falei, ele vai depender do quanto você, digamos assim, resfriou, né? Então, existem aí a cristalização é, isotérmica e a cristalização com taxa, né? Então, a isotérmica você daria numa determinada temperatura e você tem a cristalização. Então, vai depender muito do tipo do resfriamento, né? Então, isso daqui nem sempre vai ser um espelho disso daqui, né? Que era a sua pergunta. Então, não, nem sempre é verdade isso que você falou. Então, está relacionado com a cristalinidade que vai ser formada nesse processo de resfriamento. Então, ela pode ser maior ou menor do que a formada nesse processo aqui. Só para citar um exemplo. Digamos que esse material que a gente vai analisar aqui, ele foi lá, no processamento dele, ele foi jogado, por exemplo, saiu do equipamento de processar lá, ele estava numa temperatura acima da temperatura de fusão, e ele foi jogado direto lá sei lá, em algum uma calha que tem água, digamos assim, no transporte dele. Então, ele teve um resfriamento muito rápido. E aqui, no equipamento, né? Então, ele vai ter um resfriamento muito lento. Então, esse equipamento aqui, ele aí dá taxas até de 1 grau Celsius por minuto, né? Então, uma taxa muito lenta de resfriamento e é muito controlada, né? Então, para controlar a taxa de resfriamento, você utiliza nitrogênio líquido aqui dentro. Então, é uma taxa muito controlada que você tem, diferente do que você teria em outras formas de processamento. Então, nem sempre o que você tem aqui de área vai ser o espelho daqui. Porém, por exemplo, qual que é o interesse de você medir isso daqui para um determinado processamento? Então, você consegue determinar o quão cristalino saiu o seu material no processamento. Então, existem alguns modos assim que você pode variar a cristalinidade, né, do material no processamento, e isso é interessante porque normalmente quanto mais cristalino é o material polimérico, maior é a resistência aí da digamos assim, da estrutura, né? Então, quanto mais cristalino, mais resistente mecanicamente vai ser o material. Então, você poderia avaliar o processo em si, né, em função da cristalinidade. Acho que, na verdade, só compliquei mais do que respondi, né? Mas, sei lá, é isso aí. Não sei se você conseguiu entender a ideia por trás. Nem sempre é verdade, é isso daí, ó. Não é sempre que esse pico aqui vai ser um espelho desse daqui. Somente se o processo for o mesmo, né? O processo de, digamos assim, resfriamento para esse material aqui, né, que está sendo avaliado aqui, tenha sido o mesmo desse material que está sendo resfriado nesse momento, né? Então, a curva de resfriamento desse material aqui tem que ter sido igual a uma curva de esfriamento que foi submetida esse material na condição inicial dele aqui. Somente nesse caso, daí você teria áreas iguais. Mas é isso daí, pessoal. Então, para a aula de hoje, a gente terminaria aqui. Essa seria a parte aí das propriedades térmicas e transições térmicas dos polímeros. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então é isso aí, pessoal. Então, alguém de vocês que está aí não preencheu o nome de vocês no primeiro chat lá para fazer a chamada? Todo mundo preencheu lá? Beleza. Então, eu deixei uma atividade 6P lá para vocês fazerem já no campus. Então, não esqueçam de fazer para a próxima aula. E encerramos por aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai ter, então,
uma parte de reologia e vamos começar aí a parte de processamento dos materiais poliméricos, beleza? Então é isso aí. Até mais, pessoal. Até semana que vem.